Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 29 de outubro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia para você que acompanha o Mundo em Sua Casa em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Cartórios eleitorais de Goiânia recebem mais 2.500 justificativas de votos. Goiás deve imunizar mais de 10 milhões de cabeças de gado contra a aftosa. Haddad bate serra e PT volta a dirigir São Paulo após 8 anos. Prefeito do Rio nega informações sobre a Delta ao Ministério Público. Goiás, Vila Nova e Atlético frustram torcida neste fim de semana. 7-2. E agora as informações direto de Pirenópolis com Gil Bonfim. Bom dia. Bom dia, Karine Pinheiro, bom dia, Edson Santana e ouvinte do Mundo em Sua Casa. Milton Nascimento encerra com chave de ouro 13ª edição do Canto da Primavera em Pirenópolis. As informações daqui a pouquinho ainda nessa edição. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão para esta segunda-feira em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima atinge os 36 graus. O teor de umidade relativa do ar variando entre 55% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. Agora 7:03. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, eleições 2012, partidos ficam sem hegemonia nas capitais. Folha de São Paulo, Haddad é eleito prefeito de São Paulo. Poder se fragmenta pelo país. O estado de São Paulo, Haddad é o novo prefeito de São Paulo em vitória pessoal de Lula. Correio Brasiliense, PT leva São Paulo e teme avanço do PSB. Valor econômico, eleição dá ao PT gestão de 77 bilhões de reais. Estado de Minas, Justiça proíbe seguradoras de vender carros destruídos. Jornal do Comércio, eleições 2012, maior festa para PT, PSB e DEM. 0 hora, segundo turno, Lula emplaca Haddad com 56% dos votos. Brasil Econômico, PT administrará mais de 1/3 do caixa das capitais brasileiras. O Popular, CPMI corre risco de acabar sem apontar quem recebeu propinas. Diário da Manhã, mudança de sexo, sonho doído. 7:04 agora em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo fará o lançamento da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa 2012, logo mais às 9 horas na Fazenda Retiro, em Palmeiras de Goiás. Às 14h, o governador dará posse aos novos secretários de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Leonardo Vilela, e da Segurança Pública e Justiça, Joaquim Mesquita. Será no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. E a bancada da Segurança Pública na Assembleia Legislativa do Estado aprova a indicação de um delegado federal para comandar a pasta. Segurança Pública em todos os tempos sempre foi um assunto muito discutido na Assembleia Legislativa de Goiás, até porque ela atua num dos principais problemas enfrentados pela população, que é a criminalidade.
A indicação do novo secretário que vai ocupar a pasta, o delegado da Polícia Federal, ex-superintendente da Polícia Federal, Joaquim Mesquita, foi bem aceita na Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa e presidente da União dos Policiais Militares Unimil, deputado Major Araújo, analisa a nova indicação. Nós somos totalmente favoráveis, né? Nem a indicação de Joaquim Mesquita em si, a indicação de um delegado, de alguém que é da área da segurança, tem formação, tem um currículo todo de serviços prestados, né? Uma folha de serviços prestados à segurança pública, tem no seu currículo vários cursos, preparações para exercício da superintendência e exercício também de qualquer função na área da segurança pública. O que nós defendemos é a vinda de um técnico, alguém que seja neutro, com relação às duas instituições principais da segurança pública, Polícia Civil e Militar, e principalmente que não seja político, que não faça uso político da Secretaria de Segurança Pública, como já aconteceu no passado e como estaria prestes a acontecer, já que as duas entidades, as únicas duas da Polícia Militar, num total de 10, as únicas duas que se manifestaram contra, com certeza estariam sendo usados por políticos que querem exercer, ou por político que quer exercer essa atividade. Agora, o fato de vir de fora, vir, por exemplo, a Polícia Federal ser um técnico preparado, isso pode ter uma visão diferenciada dentro do sistema de segurança? Com certeza, eu espero que tenha, porque se não se corromper, se não for absolvido pelo sistema e mantiver o seu perfil técnico, né, o seu comprometimento técnico com a segurança pública, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar e que a segurança tende a avançar. Com o novo secretário assumindo a pasta em Goiás, já são hoje em todo o país 18 delegados da Polícia Federal à frente de secretarias de segurança pública. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:07. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. Política nacional. Cartórios eleitorais de Goiânia recebem mais 2.500 justificativas de voto. A sede dos cartórios eleitorais no setor marista em Goiânia recebeu 2.556 justificativas de voto neste domingo, segundo turno das eleições 2012. Em Goiás, onde todas as cidades tiveram uma disputa definida em primeiro turno, 130 cartórios fizeram plantão para atender o eleitor que vota fora do estado. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o movimento foi constante durante todo o dia na capital goiana. Quando a sede dos cartórios abriu as portas, havia fila de eleitores para justificar o voto. A maior parte das justificativas, segundo o TRE, são de pessoas com domicílio eleitoral na capital paulista. Em segundo lugar, aparecem os eleitores de cidades do interior de São Paulo. Em terceiro, de Salvador. Na sequência, estão os de Curitiba, Florianópolis e Belém. No cartório de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, o movimento foi tranquilo. O TRE não divulgou o balanço das justificativas nas cidades do interior do estado. O ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, derrotou o tucano José Serra no segundo turno da eleição municipal em São Paulo neste domingo, colocando o PT de volta no comando da maior cidade do país após 8 anos. Em Curitiba, o candidato do PDT, Gustavo Fruit, foi eleito prefeito. Ele venceu Ratinho Júnior. César Souza Júnior, do PSD, será o novo prefeito de Florianópolis. Luciano Rezende, do PPS, vai governar Vitória. Em Natal, Carlos Eduardo, do PDT, foi eleito prefeito. Mauro Mendes, do PSB, vai governar Cuiabá. Em Campo Grande, Alcides Bernal, do PP, foi o vencedor nas eleições de ontem. Luciano Cartacho, do PT, foi eleito prefeito de João Pessoa. Ele venceu o candidato Cícero Lucena, do PSD. ACM Neto, do DEM, é o novo prefeito de Salvador. O PSOL vence em Macapá e elege Clécio Luiz. É o primeiro prefeito eleito pelo partido em uma capital. Para o economista e comentarista político Bruno Fleury, a oposição deve sentar à mesa e fazer uma avaliação das eleições municipais. Neste domingo aconteceu pelo país afora o segundo turno das eleições municipais.
As eleições transcorreram aí com uma certa tranquilidade e do ponto de vista político, o que se percebeu com muita clareza e a eleição mais observada pela mídia foi realmente a eleição de São Paulo, pela significância e pelo tamanho do Estado e a importância dele no contexto econômico e político nacional. O candidato do PT, Paulo Haddad, que era considerado por muitos um azarão no processo político eleitoral da eleição de São Paulo, e que começou o processo eleitoral numa posição em quarto lugar nas pesquisas, e preliminarmente o José Serra liderando, depois veio o fenômeno Celso Russomano e surpreendeu ao ir para o segundo turno com José Serra. E numa disputa bastante acirrada, acabou vencendo a eleição de São Paulo, deixando aí, fazendo com que o PT coloque agora uma cunha dentro do estado de São Paulo, que o PSDB conseguiu controlar aí por cerca de 4 mandatos sucessivos, né? Tanto o governo do estado quanto a prefeitura de São Paulo. Portanto, o PT teve uma vitória extremamente importante e agora resta à oposição fazer uma avaliação dos resultados. A oposição conseguiu aí, o PSDB eleger mais 3 capitais, Manaus, Teresina e Belém. O DEM conseguiu uma vitória muito importante em Salvador, com a ACM Neto. Nas demais capitais, os partidos da base aliada do governo federal acabaram levando a melhor sobre a oposição. Acabada uma eleição, começa-se outra, evidentemente. Então os partidos vão se reorganizar, vão analisar os resultados das eleições, inclusive do segundo turno, primeiro e segundo turno, e a partir de agora vamos ver como é que se compõe o cenário político nacional, já com essas estruturas municipais, a partir do ano que vem, funcionando sobre essa nova reorganização. De fato novo, nesse segundo turno, há que se ressaltar o crescimento efetivo do PSB, o partido do governador Eduardo Campos do Pernambuco, que conseguiu eleger mais 3 prefeituras de capitais e, portanto, mostra sua força no processo político que se avizinha para as eleições, a eleição presidencial de 2014. Em resumo, é isso que ocorreu no segundo turno. Agora, não há mais aquela famosa polarização em PT e PSDB, há um novo partido compondo esse processo, que é o PSB, além do PSD do prefeito Gilberto Kassab, que também conseguiu eleger várias prefeituras importantes. O cenário começa a se desenhar, um novo cenário no horizonte político do país, e vamos ver, evidentemente, que a presidente Dilma, sendo bem avaliada nas pesquisas e fazendo um governo também sendo bem avaliado pela população, vai disputando uma reeleição. As oposições vão precisar se organizar muito, ter um mote muito importante para poder, com a base que conseguiram agora, tentar aí disputar uma eleição para a presidência da República em condições aí de colocar um candidato que seja competitivo e possa eventualmente vir a disputar e tentar ganhar a presidência da República. É o sonho da oposição, voltar ao poder. Mas neste momento, com o volume de prefeituras eleitas e com a estrutura que está sendo montada, realmente o PT e partidos da base aliada cresceram de forma significativa e tem aí uma perspectiva, um horizonte bastante positivo do ponto de vista político no cenário nacional. É isso aí. 7h15 agora em Goiânia. E os militantes do candidato derrotado à prefeitura de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, Neucimar Fraga, do PR, agrediram jornalistas logo após o anúncio da vitória de Rodney Miranda, do Democratas. Um jornalista teve a perna quebrada. Em São Paulo, um grupo de militantes petistas agrediu jornalistas e formou um cordão de isolamento em torno do ex-presidente do PT, José Genuíno, condenado no julgamento do Mensalão. E a ministra do TSE diz que aumento de abstenções preocupa. O número de eleitores que não votou cresceu nas 50 cidades que tiveram segundo turno no país.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número saltou de 16% para 19%. Em São Paulo ocorreu o maior índice de abstenção desde a primeira eleição municipal após a ditadura, em 1988. Pelo menos 1.642.000 eleitores não votaram, o equivalente a 20% do eleitorado. O recorde anterior havia sido no primeiro turno deste ano, com 18,48% do eleitorado. Já em São Luís, no Maranhão, a abstenção foi de 22,04%, ou seja, 149.439 eleitores não compareceram às urnas. Conforme a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, cabe tanto aos órgãos da Justiça Eleitoral quanto a especialistas e cientistas políticos fazer avaliações sobre os motivos que levaram os eleitores a comparecerem menos às urnas. Isto, algumas vezes, pode acontecer em segundo turno. Agora, toda abstenção não é boa, porque significa que a legitimidade, que quanto maior for a presença acaba dando, pode levar a um questionamento. Então, eu acho que este é um dado que nós todos vamos nos debruçar sobre ele, para que a gente tenha uma verificação adequada do porquê dessa ocorrência, quais as causas, quais as consequências e, portanto, quais as medidas que podem ser tomadas para convidar com mais eficácia todos esses eleitores que desta vez se abstiveram de votar de vir a fazer isso. Até 1996 não havia urna eletrônica em todos os municípios do Brasil, de acordo com o TSE. E os índices de abstenção são mais fiéis a partir das votações para prefeito em 2000, quando todas as cidades do país contavam com a tecnologia. Na avaliação da presidente do TSE, o segundo turno das eleições transcorreu em absoluta normalidade. Carmen Lúcia ressaltou que o país tem conseguido diminuir o tempo de apuração dos votos. O primeiro resultado, disse ela, de vitória no Espírito Santo saiu após uma apuração de 44 minutos. Com relação às ocorrências de crimes eleitorais, a ministra ressaltou que o clima em todo o país foi de tranquilidade e que, com relação ao passado, houve uma redução considerada nos registros. De Brasília, Ronaldo Bervan. Agora em Goiânia são 7h18. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro pediu 6 vezes ao prefeito Eduardo Paes que prestasse informações sobre contratos fechados pelo município com a construtora Delta no valor de R$28 milhões, sem licitação e sob suspeita de irregularidades. Nas 3 primeiras tentativas feitas pelos promotores, Paes nem sequer respondeu. Depois ele e a equipe adotaram diversas dificuldades perpetradas intencionalmente para prejudicar as investigações, segundo as palavras dos promotores. Lá se vão 1 ano e 3 meses desde que o Ministério Público abriu um inquérito para apurar se a Prefeitura, na gestão de Paes, burlou as regras de concorrência para favorecer a Delta. A Delta está no centro do escândalo do contraventor Carlinhos Cachoeira. Tanto nas investigações da Polícia Federal quanto na apuração da CPI do Cachoeira, instaurada no Congresso, em momento algum surgiu qualquer indício ou menção ao nome do prefeito Eduardo Paes ou seu grupo político. O principal aliado de Paes, o governador do Rio, Sérgio Cabral, é amigo de Fernando Cavendish, dono da Delta. Durante os trabalhos da CPI surgiram fotos e um vídeo em que Cabral e Cavendish, acompanhados de membros da cúpula do governo fluminense, aparecem em diversas situações de confraternização em restaurantes caros da Europa. A CPI chegou a votar pela convocação de Cabral devido à sua proximidade com Cavendish. Seu depoimento não foi aprovado. Em 2 anos e meio da gestão de Eduardo Paes, o valor dos contratos da Delta com a Prefeitura do Rio mais do que dobrou em comparação com os 8 anos da gestão anterior. De R$14 milhões entre 2002 e 2008, os contratos emergenciais com a Delta subiram para R$36.600.000 entre 2009 e junho de 2011. No mensalão, embate entre ministros gera insegurança jurídica. A definição das penas dos condenados no julgamento do mensalão influenciará as decisões dos tribunais do país em casos semelhantes. É o que acredita o advogado criminalista Nereu Lima. Por esse motivo, Lima defendeu a necessidade do Supremo adotar uma postura equilibrada. O advogado também criticou as divergências entre os ministros. De acordo com ele, os embates geram uma insegurança jurídica. Tanto as súmulas vinculantes, aquelas que fazem com que os tribunais e os juízes tenham que
seguir aquela orientação, como decisões plenárias, como deste momento histórico, elas servem como referencial inspirador para os tribunais e como orientação, como uma espécie assim de tendência jurisprudencial. Então é evidente que a expectativa nossa, daqueles trabalhadores do mundo judiciário na área criminal, nós estamos torcendo para que o Supremo Tribunal Federal encontre uma linha equilibrada, uma linha ponderada, que infelizmente não está acontecendo. Até agora, apenas o réu Marcos Valério teve a pena definida. Ele cumprirá 40 anos, 1 mês e 6 dias pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, além da multa de R$2.700.000. Ramon Rollerbar, ex-sócio de Marcos Valério, até agora deve cumprir 14 anos, 3 meses e 20 dias de prisão e multas no valor de R$1.600.000. A pena corresponde à formação de quadrilha, corrupção ativa e peculato. Ainda é preciso definir a pena para os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Souza. 7h22. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Uma mulher de 54 anos foi presa em Goiânia suspeita de aplicar golpes em lojas de aluguel de equipamentos de construção. De acordo com a polícia, ela usava documentos e comprovantes de endereço falsos para fazer a locação e depois sumia com os produtos. Só de uma empresa ela levou mais de R$55 mil. 2 crianças de 11 anos foram abusadas sexualmente neste fim de semana no residencial Santa Clara, em Goiânia. De acordo com o que foi divulgado pela Polícia Militar, a violência teria acontecido em uma casa abandonada na rua Santa Catarina e o suspeito do crime é um garoto de 16 anos. As vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal, onde foram submetidas a exames que comprovaram o estupro. A polícia não divulgou se o suposto autor já conhecia as crianças violentadas. Cai o número de doadores de sangue no Hemocentro. A situação preocupa. A queda nas doações neste segundo semestre de 2012 foi de 50% e o estoque está abaixo do ideal para atender a rede de hospitais credenciada. Para facilitar a doação, a direção da unidade decidiu fazer coleta neste sábado, dia 27, e no sábado, dia 10 de novembro, buscando atender doadores que não têm tempo durante a semana. De acordo com a chefe de coleta do sistema Hemocentro, Tânia Aparecida Camargo, além dos próximos feriados, outros fatores devem ser considerados para evitar que a situação se agrave. A chegada do período chuvoso, a chegada do aumento de casos de dengue, onde aparecem muitos pacientes que precisam de plaqueta, e a gente convoca, por isso, toda a população goiana para comparecer ao Hemocentro de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas, e fazer essa doação enquanto se sente saudável e pode estar prestando esse gesto de solidariedade que é insubstituível. O Hemocentro também faz o cadastro de possíveis doadores de medula óssea, de segunda a sábado, como explica Tânia Camargo. A pessoa tem que ter de 18 a 54 anos, comparecer ao Hemocentro com um documento oficial, faz um cadastro, nós identificamos essa pessoa no banco de dados do INCA. Se houver depois um possível receptor, um paciente precisando, e esse nosso candidato for considerado como doador,
ele vai ser convocado para vir ao Hemocentro novamente e a gente vai encaminhar da maneira correta para que ele seja o real doador de medula. Para doar sangue é preciso estar em bom estado de saúde, pesar mais de 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica. A idade mínima é de 16 anos com autorização dos pais e maiores de 60 anos só podem doar se tiverem o registro de doação anterior. O Hemocentro fica na Avenida Anhanguera, número 5.195, setor Coimbra. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Nutricionista explica riscos do consumo em excesso de alguns alimentos. Sal, açúcar e farinha, alimentos baratos e que estão presentes em praticamente tudo que comemos. O que muita gente não sabe é que esses produtos devem ser consumidos com muita moderação. A nutricionista Gisela de Freitas explica que esses alimentos estão relacionados com várias doenças e o sal, rico em sódio, é o mais perigoso de todos. No caso do sódio, que está presente principalmente no sal de cozinha, ele pode aumentar a pressão arterial, levando a derrames, infartos e outros tantos problemas. E essa questão é motivo de preocupação, inclusive, da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os queijos, os embutidos, como presunto, salsicha, mortadela, linguiça e outros tantos, têm um altíssimo teor de sódio. Na verdade, o nosso organismo não precisaria de nada de acréscimo de sal de cozinha. O que tem nos alimentos já é mais do que suficiente para manter o que a gente precisa. Já o açúcar está diretamente relacionado com o aumento dos casos de obesidade. Principalmente por causa dos refrigerantes, dos doces, né? Então, a pessoa que antes consumia uma garrafa de refrigerante de 280 ml, hoje ela consome 600, hoje ela consome 1 litro numa refeição. Se antes o nosso maior problema era a desnutrição, hoje um dos maiores problemas é o sobrepeso, que aí entra a pré-obesidade e a obesidade. A farinha tinha tudo para ser um alimento saudável, mas a industrialização tornou o produto nocivo para a saúde. A farinha branca, para ela ser preparada, se retira todos os nutrientes importantes, principalmente as fibras. Com isso, o que aconteceu? Aumentou em muito o número de câncer de colo, de intestino, né? Um dos desafios do Ministério da Saúde é diminuir o consumo desses produtos pela população. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Agora as informações das estradas com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes ao Brasil Central. Muita movimentação nas rodovias goianas nas últimas 24 horas. Muitos acidentes, também muitas vítimas fatais. 36 acidentes, 32 feridos, 5 mortos. Os acidentes mais graves foram na BR-153, quilômetro 255, entre São Luís do Norte e Jardim Paulista, uma colisão envolvendo uma moto placa NWD 6837 de Goiânia. O condutor Douglas Pereira de Melo, 20 anos, fatal. Ele era soldado do Exército. O segundo veículo, Scania, placa NWB 0470 de São Paulo, o motorista saiu ileso. Atropelamento na GO 060, quilômetro 4, entre Goiânia e Trindade, aconteceu por volta da 1h30 da manhã de hoje. O veículo não foi identificado, a vítima também não. Segundo informações, relato da polícia, a vítima estava num ponto de ônibus, foi abordada por 4 elementos fortemente armados numa tentativa de assalto. Apavorada, a vítima correu para o leito da rodovia quando foi atropelada. Saída de pista na GO 413, quilômetro 4, na BR-060, entre BR-060 e Varjão, Paraty, placa KCX 3374 de Goiânia. Vânio Pereira de Paula e Maria Janete Barbosa de Almeida, vítimas fatais. Colisão lateral na GO 530, quilômetro 15, entre Aruanã e Araguapaz. Moto, placa NWE 7018 de Mozarlândia, ao Rosimar dos Santos Ferreira, vítima fatal. Segundo veículo, Scania, placa DAO 9806 de Itapetininga, São Paulo. O motorista Isaac Felipe saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h29 em Goiânia. A vacinação contra a febre aftosa deve imunizar mais de 10 milhões de cabeças de gado em Goiás, segundo informações da Agrodefesa no estado. A segunda etapa da campanha será realizada entre os dias 1º e 30 de novembro. Caso não cumpra o calendário, o produtor poderá pagar uma multa de R$ 7 por animal. Durante a campanha,
Os animais deverão ser vacinados também contra a raiva. A determinação da Agrodefesa vale para mais de 100 municípios goianos. De acordo com o órgão, este ano foram confirmados 4 casos de doença de febre aftosa em Goiás. Uma novidade para essa etapa é o sistema de cadastro online, que vai possibilitar ao produtor rural enviar a declaração de vacinação pela internet no site da Agrodefesa, agilizando a transmissão de dados. Segundo o IBGE, o estado de Goiás possui o 4º maior rebanho bovino do país e o 3º em exportação de carne entre os estados. 7h30. Lei de entradas exclusivas para crianças, gestantes e deficientes físicos ainda não está sendo cumprida aqui em Goiânia. A lei foi publicada em 1º de dezembro de 2010 e até agora, quase 2 anos depois, não é praticada na maioria dos locais onde a lei determina. A entrada desimpedida é obrigatória em estádios de futebol, ginásios ou arenas esportivas, autódromos, praças ou locais de recreação e durante a realização de eventos como exposições, congressos e shows. O autor do projeto, o vereador Cimeison Silveira, explica o porquê da demora na adaptação das entradas exclusivas e a expectativa para que as mudanças necessárias sejam realmente executadas. A lei ela foi aprovada no final de 2010, nós pegamos a publicação dela e agora nós vamos começar a efetivar uma fiscalização em cima dessa lei. Então nós já estamos notificando todas as entidades que trabalham com essa área esportiva, que coordenam as praças esportivas, e já vamos notificá-las e a partir de agora fazer uma fiscalização em cima da lei para que ela seja cumprida. Segundo o vereador Cimeison Silveira, o acesso facilitado não isenta os beneficiados do pagamento de ingresso, apenas garante mais segurança e conforto àqueles que necessitam de mais cuidados. A pessoa ela vai adquirir o seu ingresso, ela vai pagar o seu ingresso normalmente. O que diferencia é só a entrada, tá? Nós conhecemos muito bem essa realidade. Então, essa é uma reivindicação antiga. Ainda de acordo com o vereador, os órgãos de fiscalização podem ser acionados pela população e a própria Câmara Municipal vai exigir o cumprimento da lei. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32 em Goiânia. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O piloto Sebastian Vettel venceu nesse domingo o GP da Índia de Fórmula 1. Felipe Massa foi o melhor brasileiro, terminando na 6ª colocação, mesma posição em que largou. Com o resultado, Sebastian Vettel chega aos 240 pontos no campeonato, abrindo 13 de vantagem para Fernando Alonso, que fez grande prova na Índia, largando no 5º lugar para assumir a 2ª posição. O espanhol, no entanto, chegou à Índia apenas 6 pontos atrás, com perspectivas de tomar a ponta na briga pelo título. A 3ª colocação do GP ficou com Mark Webber, 4º lugar no campeonato. Restam 3 etapas para o final da temporada. A próxima delas, no próximo domingo, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na sequência, em 11 de novembro, será disputado o GP dos Estados Unidos em Austin. A temporada será encerrada com o Grande Prêmio do Brasil em São Paulo e Interlagos no dia 23 de novembro. 7h34, o final de semana não foi nada bom para o futebol goiano. A derrapada nos representantes das séries A, B e C começou na sexta-feira com o Goiás.
Após perder na última sexta-feira para o ABC por 3-2 em Natal, o Goiás busca a reabilitação na Série B do Brasileiro, amanhã às 9h contra o Ipatinga no estádio Serra Dourada. O Goiás pode chegar a 70 pontos e dar um passo definitivo para a volta à primeira divisão do futebol brasileiro. O técnico Anderson Moreira deve confirmar Peter na lateral direita no lugar de Vitor. Vitor, que está suspenso pelo terceiro amarelo e corre o risco de ficar fora até mais um jogo devido à contusão muscular. Uma boa notícia para o torcedor do Goiás em relação à escalação do time para o jogo de amanhã diante do Ipatinga é que o principal artilheiro da temporada, Ricardo Goulart, que já marcou 24 gols no ano, cumpriu suspensão automática na derrota 3-2 para o ABC na última sexta-feira e volta à equipe no lugar de Yarley. A diretoria mantém os preços dos ingressos, 10 arquibancada, 40 cadeira. Torcedores com a camisa do Goiás pagam meia. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35, no sábado, Vila Nova encerrou a temporada deste ano com mais uma derrota. Está encerrada a temporada 2012 para o Vila Nova, com a derrota do último sábado para o Brasiliense por 4-2 no estádio Boca do Jacaré. A diretoria do Vila deve se reunir para definir hoje como serão os trabalhos no fim do ano e também como serão as preparações de avisando a temporada 2013. Dentre os jogadores que têm o contrato se encerrando, a diretoria tem o interesse em contar com jogadores como, por exemplo, o volante Mancuso, o meia Rony Dias, e também o atacante Edu Amparo. Esses jogadores, além dos pratos da casa, é claro, interessam sim ao Vila Nova para a próxima temporada. Hoje à noite acontece a reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Vila, onde também se definirá o futuro do Tigrão. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36, o Atlético foi goleado pelo Botafogo e deu adeus à Série A. O Atlético voltou a perder pelo Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo 4-0. O Atlético não viu a cor da bola, um show do time carioca. Com a derrota, é claro que matematicamente o Atlético ainda não está rebaixado, mas é uma questão de rodada. Afinal de contas, domingo vai enfrentar o Corinthians. A princípio, a partida está marcada para a Boca do Jacaré, em Taguatinga, Brasília. O Atlético sem o atacante Ricardo Bueno, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Técnico Mano Menezes para amanhã a última convocação do ano da seleção brasileira. O jogo será no dia 14 de novembro em New Jersey, nos Estados Unidos. O adversário deste amistoso será a Colômbia. Às 7h37 do Esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Agora são 7h38. Mega Sena acumula e o prêmio pode chegar a 38 milhões de reais. Pela terceira vez seguida, ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena. E o prêmio acumulado já está em 38 milhões de reais. As dezenas do concurso 1437 foram 22, 23, 26, 37, 38 e 48. 107 pessoas acertaram a quina e levarão 33 mil reais cada. Já a quadra foram 8.856 apostadores sorteados que receberão ou receberão 574 reais. Vamos agora à cidade de Pirenópolis, onde ocorreu o Canto da Primavera, evento que terminou ontem. Vamos saber como foi toda a festa e o balanço do Canto da Primavera com Gil Bonfim. Gil? Olá, Karine Pinheiro, Edson Santana e ouvinte do Mundo em Sua Casa. O Canto da Primavera reuniu mais de 50 mil pessoas nos 5 dias de evento aqui em Pirenópolis. O sucesso dessa edição é atribuído à atração do festival, à divulgação realizada através das redes sociais e às atrações musicais. O balanço feito pela organização foi positivo. Mais de 200 alunos da cidade e de outras localidades participaram das oficinas de música. Os debates, conhecidos como desconferências, reuniu diariamente mais de 100 pessoas vindas de 5 países e 15 estados brasileiros. O Canto da Primavera superou a expectativa inicial de público, além de desenvolver a economia de Pirenópolis
deixa um legado à cultura da cidade. Foram 5 dias de efervescência cultural. Debates, painéis, filmes e, claro, muita música deram à histórica cidade de Pirenópolis um tom especial, um colorido diferente, marcado pela diversidade de ritmos e de ideias. Para a empresária do ramo de alimentação e diretora do Convention Bureau de Pirenópolis, Sônia Naum, o Canto da Primavera já avançou, proporcionando lazer e tranquilidade aos turistas. Para a gente, foi bacana ir tudo lá para o Cavalhódromo. A gente continua tendo clientes. Tá? O pessoal bacana vem, porque ele tem tranquilidade de andar aqui na rua. E agora não, tá acontecendo um evento, tá. Mas o turista que veio, que não foi para o Canto da Primavera, ele tem a chance de ver um Canto da Primavera, mas em compensação ele tem o lazer dele de tranquilidade aqui dentro do centro histórico. Mesmo sem poder ainda mensurar os valores movimentados pela economia, o secretário municipal de turismo, Sérgio Radi, comemora os números. Ultrapassou nossa expectativa de visitantes. Hoje nós sentimos que teríamos aí em torno de 10 mil. Isso já vem quase que dobrando até o final do evento. Economicamente eu não saberia ainda os valores, né? Mas a gente espera e tem uma expectativa que vai estar aí satisfatória para todos os empresários do município. Se os números ainda não podem ser contabilizados, o historiador e advogado Pompeu de Pina, um dos mais antigos moradores da cidade, já fez uma outra conta. O Canto da Primavera é um encanto. Ele vem promovendo a partir dos tempos, do começo dele, e trazendo notícias sempre novas, bonitas notícias, danças de todo o canto, fazendo com que ressuscite as coisas jogadas fora. Para a diretora de projetos especiais da Secretaria de Cultura de Pirenópolis, Sandra Triers, o festival deixa um legado de valores culturais e de conhecimento. O Canto da Primavera, esse ano, além de deixar um legado musical que possibilita, né, as pessoas estarem desfrutando de uma programação cultural em termos de música de qualidade, ele tem deixado também informação através das oficinas e também tem aberto um espaço, que é algo novo, através das desconferências, onde tem se discutido, né, os municípios com o Estado e o governo federal, as políticas culturais, né, as políticas públicas culturais, né, a nível federal e estadual. Então, a cada ano ele está se tornando um evento mais completo, mais abrangente, que tem deixado mais benefícios, né, para toda a comunidade. Já o contrabaixista Bororó, que se apresentou no Canto da Primavera, o festival dá a oportunidade para os músicos aprenderem com profissionais de outros eixos. É exatamente o aprendizado, né? Essa questão do aprendizado é muito importante, porque o músico ele tem várias maneiras de aprender a tocar, né? Uma delas é de observar outros músicos tocando. A gente aprende mais observando do que propriamente tendo aula, né? Para ampliar ainda mais esses benefícios, a Secretaria Estadual de Cultura pretende se reunir mensalmente com artistas e moradores da cidade para planejar o Canto da Primavera do ano que vem. E a cidade de Pirenópolis ficou pequena para tanta gente e tantos carros. Aliás, a Prefeitura precisa pensar numa forma de diminuir o impacto do trânsito no centro histórico da cidade. Por sinal, tramita na Câmara Municipal o projeto de lei que restringe o trânsito no centro histórico da cidade. Vamos aguardar para ver. E a meta do governo do estado é transformar o Canto da Primavera numa referência nacional da música. A cada edição são feitas mais parcerias e há uma busca pelo envolvimento da comunidade local para que esse objetivo seja alcançado. O secretário estadual de Cultura, Giovanni Felipe, em entrevista à repórter Eva Tauti, fez um balanço do Canto da Primavera desse ano. Um balanço de um evento que se consolida cada vez mais, um balanço positivo em termos de público em relação ao ano passado e aos anos anteriores. Batemos aí na casa dos 50 mil. É um número que, por enquanto, ainda é motivo de festa. Se crescer muito além disso, pode se tornar um motivo de preocupação,
não é? Porque a cidade tem seus limites em termos de hospedagem, em termos de capacidade de sanitária, capacidade de alimentar essas pessoas, né? De suprir as necessidades básicas dessas pessoas, capacidade de trânsito, de suporte de um público maior também nos espaços que nós realizamos, né? Os eventos. Então, de forma que nós estamos aí chegando próximo de um número ideal e máximo, né? De participação no Canto da Primavera. Qual que vai ser a fórmula que a Secretaria vai traçar a estratégia para fazer do canto um evento de renome nacional? Nós temos que posicionar o evento de tal maneira a ele funcionar não apenas como uma mostra de música, porque como mostra de música, aí tem vários no país, né? O que não tem no país é um evento mais consistente para se debater todas as questões profissionais, mercadológicas, tecnológicas ligadas à produção musical. As inovações tecnológicas, né, em termos de aparelhagens, por exemplo, em termos de tecnologia de gravação, por exemplo, né, e de distribuição, as questões ligadas ao mercado, né, como abrir novos espaços no mercado brasileiro e internacional, as questões da profissão mesmo, dos músicos, né, que são questões muito dos músicos e dos produtores, né, musicais. Então, essas questões, o Brasil ainda discute muito pouco. Tem um vazio aí propício ao crescimento. Se nós conseguirmos posicionar esse evento como uma bela mostra de música, que já é. Secretário, na sua opinião, qual que foi o grande destaque da programação? Talvez tenha sido a inovação do Primavera Pub. O Primavera Pub foi um espaço que nós criamos embaixo ali das arquibancadas, no Campo das Cavalhadas, que entre uma apresentação e outra a gente realizava ou pequenas apresentações, pequenos shows, ou a mobilização ali por DJs, não é? E isso chamou a atenção de muita gente, forneceu uma atração a mais e pegou bastante as pessoas. Outra coisa muito importante desse evento é a presença aí de 5 países e 15 estados, representantes de 15 estados, né? Em muito nós tivemos nós conseguimos isso a partir de alianças que nós fizemos com 2 organizações, o Circuito Fora do Eixo e com a Unconvention. Agora em Pirenópolis são 7h47. Aliás, o Primavera Pub, como disse o secretário Giovanni Felipe, foi uma das novidades dessa edição do Canto da Primavera. O palco alternativo serviu para que várias bandas goianas se apresentassem pela primeira vez. Além das apresentações principais que atraíram um grande número de pessoas ao Canto da Primavera, o festival ofereceu também um cardápio recheado de vários gêneros musicais no palco Primavera Pub. Quem estreou o palco alternativo foi Mademoiselle Lulu Mon Amour, nome artístico do músico goiano Luiz César Pereira, considerado um dos primeiros rappers gays do Brasil. Lulu, como é popularmente conhecido, falou sobre a experiência de tocar pela primeira vez no festival. É um evento cultural que já tem um nome de peso e acaba sendo, para mim, satisfatório estar no evento, ter sido convidado. Eu acho que a importância principal é estar dando esse apoio mesmo para esses grandes artistas, grandes nomes também da música do nosso Centro-Oeste, Goiânia, principalmente, né? Eles divulguem as músicas, talvez eles não tenham um espaço que eles gostariam. E esse evento eu acho que permite dar esse espaço para muitos desses talentos. Pacato do Alto, outra banda independente selecionada que tocou no Primavera Pub na sexta-feira, também falou da satisfação de fazer parte do canto, que hoje é uma das referências de eventos culturais do estado. A música independente tem crescido bastante, tem encontrado portas abertas que a gente não tinha até 10 anos atrás. E para mim é importante demais lá no Canto da Primavera. Eu venho tentando tocar nesse evento há pelo menos uns 5 anos. E dessa vez fui convidado. Eu frequento Pirenópolis há 30 anos, só nunca tinha tocado aqui. Para mim está sendo uma grande alegria concretizar esse sonho. No sábado, último dia de shows no Primavera Pub, a principal apresentação da noite foi o grupo Língua Solta, convidada homenageada do festival, considerado uma das primeiras bandas de rock de Goiás. Almir Alexandre, guitarrista e um dos fundadores
fundadores da banda, falou sobre a carreira construída ao longo de 39 anos. A língua sempre teve uma transação muito forte, porque a língua sempre foi banda. Ela sempre carregou aquela de banda mesmo, não é um sozinho, cara. Sempre é tradicional mesmo, essa onda de banda. E a gente, né, vem trilhando essa estrada do rock and roll em Goiás, segurando todas as vertentes, e, por exemplo, mesmo passando por essas várias formações, mas a língua, por exemplo, ela nunca ficou desmontada. Nesses 39 anos de idade, qualquer hora que você chegasse, a língua estava atuando, sabe? Ela nunca ficou parada. Com essa trajetória toda, a gente pode não ter feito um sucesso monetário, mas é um grande sucesso, a gente está fazendo o que gosta. Pra gente é uma honra mesmo a gente apresentar nesse evento. Além do pessoal do Língua Solta, se apresentaram também os metaleiros Revolted, da cidade de Anápolis, a banda Overfuzz, Sistema Criolina e o DJ Rômulo Chaú. Eva Taut, da cidade de Pirinópolis, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E em Pirinópolis agora são 7 horas e 50 minutos aqui na cidade de Pirinópolis, durante a realização dos debates aqui na 13ª edição do Canto da Primavera. O governo federal cobrou a adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura propõe um pacto entre estados, municípios e a União para a gestão compartilhada das políticas culturais. Isso significa um sistema de organização pública formado por conselhos e fundos municipais e estaduais de cultura. De acordo com o diretor de Programas Integrados e Participação Social do Ministério da Cultura, o Sistema Nacional, além de compartilhar dados, vai possibilitar também a divisão dos recursos. E a expectativa, ainda irá se realizar, é de que essa vinculação com o Sistema Nacional, porque cada município se integra ao Sistema Nacional através de um acordo de cooperação, é que no futuro haja também um compartilhamento de recursos, né? E que esses recursos possam correr pelo sistema de fundo a fundo, e aí vem o terceiro e fundamental elemento do sistema, que são os fundos de cultura, fundos municipais, estaduais e o Fundo Nacional de Cultura, para que haja também um compartilhamento de recursos e de projetos e programas. Para Bernardo Novaes, o sistema vai possibilitar a gestão eficiente e valorizar a cultura local. Por trás do Sistema Nacional de Cultura há uma proposta conceitual, uma proposta política. Quer dizer que cabe ao poder público um papel importante na área de fomento à cultura, que é, então, uma mudança um pouco na mentalidade que tem predominado até pouco tempo na política cultural, que é um assunto só de mercado, um assunto só de patrocínio. Não. O poder público tem que investir na cultura, tem que ter recursos, tem que ter orçamento, porque a realidade cultural do país é potente e ela precisa ser fomentada e potencializada ainda mais. Para Luiz Paulo Marques, secretário municipal de Cultura de Alexânia, uma das cidades que aderiram ao plano, o sistema vai possibilitar mais recursos para o setor nos municípios. É isso que a gente espera. Nós estamos fazendo todo esse esforço dentro do município, fazer com que as pessoas, não só as pessoas que lidam com a cultura, mas os gestores públicos, né, entendam o significado do Sistema Nacional de Cultura, para dizer a eles que as verbas que virão não vêm para o caixa da prefeitura, não. Vem para o caixa da cultura. Dos 246 municípios goianos, 46 já aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. Pirinópolis, que abriga o Canto da Primavera, está em fase final de estudos para assinar o termo de cooperação com o Ministério da Cultura. Os grandes shows da programação do Canto da Primavera deste ano atraíram o maior público de todas as edições do festival. Comemorando 50 anos de carreira, o músico mineiro Milton Nascimento emocionou o público que lotou o Campo das Cavalhadas. Mais informações com a repórter Eva Taut. O dia em que começaram as atrações principais do festival foi também o dia que o público começou a chegar em peso à cidade de Pirinópolis. Otto e Marcelo Genesi foram os primeiros artistas nacionais a subir nos palcos do Canto da Primavera 2012, ainda na sexta-feira, dia 26, e agitaram o público de cerca de 10 mil pessoas presentes no festival. Marcelo Genesi subiu ao palco com a cantora paulistana Laura Lavieri, com quem gravou seu atual álbum, nominado Feito pra Acabar.
Otto, o grande nome da noite, ofereceu ao público um show animado de quase 3 horas de duração. Simpático, declamou poesias de Cora Coralina, elogiou a cidade de Pirenópolis, as cachoeiras, a culinária, o povo e o festival. Já no sábado, dia 27, a velha guarda da Portela, com um grupo formado por 10 integrantes, alguns chegando à casa dos 80 anos de idade, levou a alegria da cultura do samba ao palco montado no Cavalhódromo. Com uma história marcada pelo pioneirismo no mundo do samba, o cantor Monarca, grande nome do cenário da Portela e também puxador oficial da velha guarda, fala da expectativa de tocar no festival e promover o estilo a todas as gerações. O samba ele tem espaço aonde chega. E a nossa velha guarda, mantendo assim acesa a chama do samba verdadeiro, se sente honrada em ter o seu nome lembrado para vir aqui nessa cidade tão simpática e Pirenópolis. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, já dizia Caíme, né? Ainda no sábado, logo após a velha guarda da Portela, se apresentou o rapper Criolo, que mostrou o show do segundo disco de sua carreira, Nó na Orelha, trabalho que ganhou destaque em 2011 pela crítica especializada e pelas premiações que recebeu, como, por exemplo, Artista Revelação, Melhor Música e Disco do Ano pela MTV. Ontem, o último dia do festival, o Canto da Primavera foi encerrado com chave de ouro. Milton Nascimento se apresentou no Campo das Cavalhadas às 8h30 da noite. O artista, que completou 70 anos na última sexta-feira e também 50 anos de carreira, acumula na bagagem 4 prêmios Grammy, umas centenas de títulos e homenagens, turnês na Ásia, Europa, África e América, além de mais de 15 milhões de discos vendidos ao longo da carreira. O público, em reverência à importância de Milton no cenário musical, acompanhou as letras do início ao fim do show. Nos 5 dias de evento, segundo expectativas da Secretaria de Cultura de Goiás, o Canto da Primavera atraiu cerca de 50 mil pessoas para a cidade de Pirenópolis. O governador Marconi Perillo participou das festividades de encerramento do festival. Eva Taut, de Pirenópolis, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o público que lotou o Cavalhódromo cantou com Milton Nascimento canções como Coração de Estudante e Canção da América. Agora em Pirenópolis são 7 horas e 56 minutos e o governo do estado anunciou um novo festival em Pirenópolis. Na primeira semana de junho de 2013 será realizada a primeira edição do Festival de Inverno da cidade. O Canto da Primavera será no mês de setembro. E a equipe do Sistema Brasil Central de Rádio finaliza neste momento as transmissões direto da cidade de Pirenópolis. Durante os últimos 5 dias, nossa equipe de produtores, repórteres, editores, parte técnica se dedicaram para levar a você, ouvinte, todas as informações sobre o Canto da Primavera. Notícias sobre debates, oficinas de músicas, reuniões, acordos governamentais e apresentações de artistas como Criolo, Otto, Milton Nascimento e Vera Guarda da Portela foram transmitidas a você, ouvinte, através dos microfones do Sistema Brasil Central de Rádio. Na busca de manter o público bem informado, de divulgar a cultura, o artista e a música goiana, a Rádio Brasil Central AM e RBC FM estão sempre presentes nos grandes eventos do estado. E por causa disso nós agradecemos a sua audiência. Com produção e edição de Ione Chagas e Franciele Oliveira, trabalhos técnicos de Lourival de Faria, Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h58. Procon estadual alerta para a cobrança indevida de tarifas bancárias. Apesar das restrições impostas pelo governo à cobrança de tarifas bancárias, as instituições financeiras têm criado novos serviços e encontrado brechas nas normas para cobrar por pacotes não contratados pelos clientes. Os principais problemas ocorrem nos chamados serviços diferenciados, que incluem desde aluguel de cofres a envio de mensagens automáticas e a administração de fundos de investimento. É o que alerta a assessora-geral do Procon Goiás, Rosânia Nunes Ferreira. No
serviços essenciais estão incluídos serviços como, por exemplo, fornecimento de cartão de crédito, segunda via do cartão de débito, 10 folhas de cheque por mês, 4 saques no caixa ou terminal de autoatendimento, 2 extratos por mês, realização de consultas de saldo de extrato via internet, 2 transferências desde que seja para a mesma instituição bancária, compensação de cheques, e o fornecimento de um extrato anual com as tarifas cobradas. Esses serviços, eles fazem parte dos serviços essenciais e eles não podem ser cobrados do consumidor. Só que o consumidor tem que estar ciente de que qualquer serviço a mais efetuado, ele pagará pela diferença. Normalmente inclui no extrato do consumidor tarifas referentes a outros serviços prestados que normalmente o consumidor não tem nem consciência ou não solicitou esse tipo de serviço. Rosânia Nunes diz que o consumidor deve sempre checar o extrato bancário. Nós sugerimos que o consumidor sempre verifique a sua conta bancária, sempre acompanhe o seu extrato e na incidência de alguma cobrança indevida ou alguma cobrança desconhecida, que ele entre em contato com o call center visando verificar o que é que está sendo cobrado dele. Caso se sinta lesado, o correntista pode recorrer ao PROCON estadual, que faz a intermediação com o banco para resolver a demanda. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 8 horas em Goiânia, está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Écio Santana e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Gerência do Sistema de Rádio, Sueide Barbosa. Direção de Tele e Radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã. Para você, um ótimo início de semana. Bom dia. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.